Aleluias. Graça e paz, queridos. Amém. Vamos colocar em pé, vamos adorar o Senhor. É bom estarmos juntos, é bom celebrarmos ao Senhor. É bom poder viver esse novo momento, mas aqui juntos. Antes eram só nós aqui, estávamos gravando, agora temos mais outros irmãos conosco. Isso é uma alegria, irmãos. A palavra do Senhor no livro de Epístola, João, no capítulo 1, ou melhor, no capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Aleluias. Cristo morreu por cada um de nós, queridos. Ele é o nosso advogado. Ele está à direita do Pai. E esse nosso advogado, todos os dias, ele declara que ele nos ama, amados. Isso é gostoso por demais, saber que o Deus nos ama, saber que Jesus veio à terra e morreu por nós, e ele nos ama com amor infinito. E nós vamos orar, a oração de gratidão neste momento. Nós vamos começar este momento agradecendo a Deus, juntamente com os irmãos, em oração após esse texto bíblico, dizendo: Senhor, nós te amamos. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, celebrando o teu nome. Nós te agradecemos. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos neste dia. Te agradecemos, ó Deus, por podermos estarmos na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, a cada dia, Senhor, estar restaurando a saúde daqueles que precisam, ó Pai. Que o Senhor possa estar visitando, Senhor, cada irmão nesta manhã, ó Pai. Aqueles que não podem estar aqui, Senhor, na tua casa, ó Deus, mas que possa, Senhor, estar, Senhor, ouvindo a tua palavra, Senhor, mesmo dentro dos seus lares, ó Pai. Que a igreja possa estar presente dentro dos lares deles, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja existir na face da terra, ó Deus. Continue nos abençoando, abençoando os pastores, Senhor, da tua igreja, ó Pai. Que eles venham cada dia ser fortalecidos, Senhor, pelo poder que é no teu nome, ó Deus. E que vida, Senhor, através das palavras deles, ó Deus, venha se render a teus pés, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus, e ela que nos confronta, ó Deus. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos, Senhor, o Senhor tem nos amado, Senhor, o Senhor tem mostrado que é Deus sobre as nossas vidas, que é Deus sobre as nossas casas, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis a ti a cada dia, Senhor. Nos ensina a honrarmos o teu santo nome, ó Pai. Nos ensina a cada dia a buscar a tua presença, Senhor, a viver uma vida de acordo com a tua vontade e o teu querer, ó Deus. Que não venhamos, Senhor, viver aquilo que nós queremos, ó Pai, mas que a tua vontade venha prevalecer sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoe esse culto que está se iniciando, ó Deus. Que o Senhor venha falar os nossos corações através do louvores, através da tua palavra, ó Deus. E que nós possamos sair daqui fortificados, Senhor, pela tua palavra, ó Deus. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos louvarmos ao Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A graça do Senhor, ela nos basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como um serafim se cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No
no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Aleluia. Todas as vezes que eu canto essa canção, eu me lembro de um texto, e é o texto que Paulo vai declarar que quando ele tinha um espinho na carne, ele pedia para Deus tirar isso da vida dele. Ele diz que a cada momento o Senhor declara para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não sei como você está nessa manhã, eu não sei como é que você está aí na sua casa, eu não sei como é que você está passando o seu dia. Só que, como Paulo declarou, como o Senhor falou para ele, que a graça do Senhor bastava para ele, a graça do Senhor te basta também. Às vezes o dia a dia, às vezes o nosso caminhar, ele vai fazer com que a gente fique triste, com que a gente se decepcione, mas o Senhor está na sua vida, o Senhor está contigo, e Ele não vai te abandonar nunca. Ele não vai te abandonar nunca. Tal como a próxima canção que a gente vai estar ministrando nesse momento, foi no momento de sofrimento de Davi também. Davi estava sofrendo porque ele tinha cometido um pecado, e aí ele escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito, não retire de nós o teu espírito.
Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retire de nós o teu espírito. Não retire de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Vamos sentar, queridos. Glória a Deus. Quero aprender com os meus erros e jamais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil. Mais difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero de não ser capaz. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Foi isso que nós acabamos de cantar. Quero pensar com os irmãos nessa manhã no livro de Filipenses, no capítulo 4, e eu os convido a abrir suas Bíblias. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo de número 20. Filipenses, no capítulo 4, do verso 10 ao verso 20. Amém. Muito me regozijo no Senhor, por finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas me faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho
quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandaste, não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprausível a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja dado glória para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Mudança de vida. Gostaria de compartilhar com os irmãos hoje sobre mudanças. Pensar sobre mudança nunca é fácil. Eu não sei quantos aqui já fizeram mudança de seus lares, tiveram que sair de uma casa para outra, encaixotar, tem que pegar as coisas, colocar dentro de caixa, e começa a separar a roupa, e aquilo dá um trabalho, e vai desparafusar o guarda-roupa, e aquilo quebra. Gente, é trabalhoso, mudança é trabalhoso. Quando chega o caminhão, tem que colocar as coisas em cima. E quando chega na outra casa, tem que colocar aquilo nos lugares, e de repente o lugar é menor do que era o outro. E as coisas são difíceis. Mudança nunca é fácil. Às vezes uma mudança dentro da sua própria casa, coisa simples. Eu gosto muito de mudar móvel de lugar. Todo mês eu vou lá e mudo a sala, mexo no sofá para um lado, boto as coisas para o outro. Eu gosto de mudar as coisas. Mas às vezes não é fácil. Porque mudar exige que você estava num lugar e agora você vai estar olhando para outro. Exige que você vai ter que carregar um peso. Mudança nunca foi fácil. E eu quero basear nesse texto de Filipenses, pensar com os irmãos sobre mudança, porque essa carta, quando Paulo escreve para a igreja em Filipe, é uma carta que trata sobre alegria, fala sobre regozijo. Em todo instante, quando nós lemos essa carta, ele vai falar assim: alegrai-vos no Senhor. É uma carta de alegria, é uma carta de gratidão, é uma carta que em todo momento Paulo exalta aquilo que Deus está fazendo. Mas essa carta nos faz pensar sobre a vida. E a vida de Paulo foi uma vida que passou por muitas mudanças. As nossas vidas têm passado por mudanças. E baseado nesse texto, querido, eu quero pensar com os irmãos, mudanças que têm acontecido na minha vida, que têm acontecido na sua vida, e se ela não tem acontecido, ela precisa acontecer. Contentes em qualquer situação. Você pode repetir isso comigo? Contentes em qualquer situação. Coisa difícil que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Ser contente. Paulo começa a declarar: eu sou contente em toda e qualquer situação. Primeiro quero pensar com os irmãos, mudanças na vida são inevitáveis. Você pode repetir comigo? As mudanças na vida são inevitáveis. Tem dias de fartura, tem dias de escassez, tem dias de paz, tem dias de guerra. Tem dias que você recebe boas palavras, tem dias que você só recebe crítica. Tem dias, querido, que você é honrado pelo aquilo que você faz. Tem dia que você é humilhado. Todas essas situações acontecem. Possivelmente você pensou, ou até mesmo falou, que esse ano de 2020 ele cabe logo. Foi um ano de tristeza. Querido, nós estamos no mês de agosto. A pandemia no Brasil começou no mês de março. E talvez você começou a falar assim: não, cabe logo, esse ano foi o pior ano, é horrível o que nós estamos vivendo. Só quero trazer algo para você pensar. E às vezes nós esquecemos, meus, e às vezes nós começamos a alimentar tais pensamentos. Eu quero que você grave hoje algo que muitos de nós temos esquecido. O nosso Deus, Ele é soberano. O nosso Deus é soberano sobre toda e qualquer situação. Às vezes, essa crise que estamos passando, nós esquecemos do Deus que tem cuidado de todas as coisas. Aparentemente, o que está aparecendo é que o diabo deu um drible no Senhor, ele enganou o Senhor, ele está tomando conta da situação, quando é mentira, amados. A palavra do nosso Deus, em todo o tempo, ela afirma:
Nós podemos não conhecer a situação que nós estamos vivenciando, mas através da palavra de Deus, nós conhecemos o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é infinitamente bom. A palavra de Deus diz que Deus é misericordioso, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Deus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele nos amou primeiro. Olha a soberania de Deus. E as situações da vida vêm e começam a acontecer, e nós nos curvamos perante ela, e nós começamos a acreditar no que as pessoas estão dizendo, como se isso fosse uma grande verdade. Esse não é o pior ano da sua vida, querido. Esse pode se tornar ainda o melhor ano da sua vida, porque as coisas, elas são inevitáveis. Situações acontecem a todo momento. Possivelmente aqui alguém hoje esteja muito triste, e outro esteja alegre. As coisas mudam, pessoas mudam, situações mudam. Amanhã, segunda-feira, possivelmente amanhã, e com certeza amanhã será um novo dia para você. Se hoje você está triste, amanhã você poderá estar sorrindo, querido. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de amar, tempo de odiar, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo para todas as coisas, irmãos. A vida, ela é cheia de mudanças constantes. A todo instante nós estamos experimentando mudanças. Você está experimentando mudanças. Nós estamos vivenciando esse momento, irmãos. Eu quero dizer algo para você ainda. Nosso Deus é um Deus eterno. Ele é eterno, irmãos. Tenta imaginar isso comigo. Deus, esse Deus que é eterno, antes da fundação do mundo, Ele já sabia que no ano de 2020 estaria acontecendo isso. E está sobre o domínio de Deus, está sob o controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus, amados. Nós que somos finitos, nós que somos limitados, às vezes pensamos que, isso está acontecendo, por que Deus está fazendo isso comigo? Isso não foge ao controle de Deus. O que está acontecendo com você, o que aconteceu e está acontecendo comigo, está sob o controle de Deus. As pessoas, quando nós passamos por uma dificuldade, hoje, tem duas frases que têm usado muito, as pessoas têm usado muito. A primeira, estamos juntos. Estamos juntos. E a segunda é, Deus está no controle. Se a gente fala tanto isso que Deus está no controle, por que nós não vivemos isso, que Deus realmente está no controle? Que eles não embarquem nessa conversa de que Deus perdeu o controle da situação, de que o diabo está dominando todas essas coisas. Nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Iremos vivenciar muitas coisas aqui na terra? Iremos. Mas Deus, Ele nos chamou, Ele nos amou, Ele nos resgatou, Ele nos justificou, e nós somos cidadãos dos céus. As coisas que acontecem por permissão de Deus. Esse ano que muitos colocaram como crise financeira, crise familiar. Nunca a mulher apanhou tanto como apanhou esse ano, irmãos. Isso é pesquisa feita dentro do lar. E aí a pessoa, mas é sofrimento, é luta. Sim. Mas olha só, Deus perdeu o controle por causa disso? Não. O mesmo Deus que permitiu, irmãos, que o povo que estava na terra de Canaã, a gente pode até voltar um pouquinho a história e pensar no povo que foi para o Egito e depois ficou escravo no Egito e saiu do Egito. Eles entraram no Egito porque Deus permitiu que entrasse no Egito. Saiu do Egito porque Deus permitiu que saísse. Foi para a Babilônia porque Deus permitiu. Saiu da Babilônia porque Deus permitiu. As coisas que acontecem contigo é porque Deus está permitindo, amados. Quando eu olho aqui, eu vislumbro mesmo, irmãos. Deus está permitindo que nós vivêssemos um momento de isolamento. Mas em breve, irmãos, estaremos todos reunidos aqui para a honra e glória do Senhor. As crianças que hoje não podem estar aqui, estarão aqui exaltando o nome do Senhor. Os idosos que não estão aqui, estarão aqui, porque nada foge ao controle de Deus. Mudanças acontecem. Nós estamos vivenciando essa mudança, mas não podemos esquecer, Deus está no controle. Deus está sustentando todas essas questões.
O nosso Deus é o Deus que restaura, irmãos. Só que às vezes nós começamos a cair no erro que aconteceu com o povo de Israel, o povo hebreu quando estava no Egito. Eles começaram a murmurar. E o que está acontecendo conosco é que nós começamos a murmurar. Esquecemos, irmãos, que o nosso Deus é o Deus que ama. Nós conhecemos o amor de Deus, nós conhecemos o cuidado de Deus, nós conhecemos a sabedoria de Deus, irmãos. Por que esquecemos dessas coisas? Mudanças são inevitáveis, irmãos. As mudanças têm que acontecer. Elas vão acontecer. Aqui tem alguns pais. É muito interessante, irmãos, pensar quando um pai tem que disciplinar um filho. Você que é filho, entenda algo. Todo pai ama o seu filho. Estou falando de pai de verdade. Ama o seu filho. Mas o pai que ama de verdade, ele tem que disciplinar. Hebreus vai dizer sobre isso. O pai que ama, disciplina. O pai que não ama, ele não disciplina, porque você já não é mais filho, sim, bastardo. Isso fazendo referência ao nosso Deus. E se o pai terreno não corrige o filho, esse amor é duvidoso. Mas o pai que ama, ele disciplina. E quantos pais que estão aqui disciplinaram seus filhos com corretivo e depois tiveram que sair para um canto para chorar? Porque teve que disciplinar de uma maneira mais dura. Teve que dar uma palavra dura. E às vezes até, como diz a palavra de Deus no livro de Provérbios, corrigir com vara. E depois chorou por isso, irmãos. Muitas coisas que têm acontecido, eu creio que Deus está nos corrigindo. Mas Ele nos corrige, e nos corrige chorando, porque Ele nos ama, amados. Precisamos passar por esse momento. Mas eu creio que algo traz alegria ao coração de Deus. Como nós cantamos aqui, as músicas cantadas precisam ser verdades em nossas vidas. Quando Davi fez aquela oração, ó Pai, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Davi havia pecado, havia vacilado. Deus corrigiu Davi, mandou um profeta ir na casa de Davi. Quando o profeta chama a atenção de Davi, Davi se arrepende, Davi chora. Davi pede, Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Não retire de mim o teu espírito, Pai. Aqui Davi estava sendo tratado, estava sendo curado. Deus nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos trata, irmãos. Mudanças estão acontecendo na sua vida, mas creia, Deus está no controle. Nada foge ao controle de Deus. Segundo que eu posso pensar com os irmãos, é que nós precisamos nos adaptar às mudanças que estão acontecendo. Mudanças estão acontecendo, e às vezes nós não queremos, irmãos, mudar. É preciso mudar diante do que está acontecendo. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Irmãos, aprender a viver contente. É bonito saber que Paulo está dizendo, eu aprendi. Se ele aprendeu, é porque ele estava numa escola. Todo momento ele estava sendo testado a viver contente. Às vezes nós passamos por essa situação e nós não estamos vivendo de uma maneira contente. Por que nós não estamos vivendo de uma maneira contente? Porque nós precisamos aprender. Aprender a viver de forma contente. Situações vêm, e quando Paulo está escrevendo isso aqui, irmãos, Paulo está preso. Paulo está no cárcere, e mesmo assim ele consegue escrever. Eu aprendi a viver contente. Paulo está sonhando, dentro daquele cárcere ali, irmãos. O sonho de Paulo é que o evangelho chegasse até a Espanha. Paulo queria pregar na Espanha. Paulo queria que o evangelho chegasse, ele queria evangelizar pessoas, ele queria falar do amor de Jesus, queria falar da transformação que Jesus faz. Ele está naquele cárcere sonhando. Mas o sonho não se realiza. Possivelmente, irmãos, esse ano aqui, fazendo um estudo da carta, é no ano 65 depois de Cristo. Paulo, ele nasceu, de acordo com alguns estudos, 2 anos antes de Jesus, ou 3 anos antes de Jesus. Aquele período da perseguição que a igreja vivenciou, em que Paulo foi um daqueles que corria atrás para matar, perseguia a igreja. Paulo devia ter seus 30 e poucos anos, 40 anos.
Mas o que acontece é que agora Paulo está preso, depois de vivenciar tudo aquilo, depois de começar a pregar, prega em Jerusalém, Antioquia, e Paulo vai fazendo as suas viagens missionárias junto com Timóteo, junto com João Marcos. Paulo vivencia o milagre de Deus, mas agora ele está preso. E agora a realidade dele é outra. E aí a gente pode pensar, como viver contente? Viver contente como? Ser perseverante? Eu posso viver contente porque eu tenho perseverança. Eu posso viver contente porque eu tenho força de vontade. Nada disso, irmãos. Isso é muito bom. Ser perseverante, ter força de vontade é muito bom. Mas o que eu aprendo com Paulo, para viver contente, irmãos, nós temos que ir na fonte. E a fonte é Jesus. A fonte de suficiência, a fonte de poder, a fonte da graça que nós cantamos é Jesus. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, logo depois já começa a falar sobre o Espírito Santo, e o texto vai dizer: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria e até aos confins da terra. Mas uma parte bonita desse texto vai dizer o seguinte: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas. Recebereis poder. A palavra aqui, dínamos, vocês terão em suas mãos uma dinamite. Isso é verdade bíblica, irmãos. Nós temos poder em nossas mãos. O Senhor nos concede poder. Eu entendo que Paulo aprendeu a viver contente porque ele entendeu isso aqui. Eu tenho nas minhas mãos poder. Poder vindo de quem? Da minha perseverança? Da minha força de vontade? Não. Poder vindo do alto. Poder da graça de Deus. Poder vindo de Jesus. O que nós precisamos hoje, irmãos, é vivenciar esse poder que vem de Jesus. Quantas pessoas você conhece que está com medo? De repente você em casa está com medo. Medo do que está vivenciando. Você não quer sair na rua por medo. Todos nós aqui vivenciamos em algum momento esse medo dessa pandemia, irmãos. Quando começou lá no mês de março, eu também tive medo. Quando eu saía para trabalhar, eu estava com medo. Estando no meio das pessoas, dentro de um hospital, eu estava com medo. E eu via as pessoas com medo também. Era algo que nós não sabíamos, e até hoje não se sabe completamente como trabalhar com isso. Até que o Senhor me deu uma palavra. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Uma palavra que não é nova. Vocês já ouviram essa palavra antes. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Verdadeiro amor por quem? Pelo Senhor, queridos. O verdadeiro amor pelas causas de Deus lança fora todo o medo. E o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, revestivos do poder de Deus. Se você tem o poder de Deus, você tem o Senhor, você tem a graça de Deus, querido, por que então andar com medo? Se Deus, você sabe que Ele te ama, você sabe que tem um Deus que te protege, por que andar com medo? Nós precisamos nos adaptar, irmãos. Adaptar. Viver esse novo momento. Mude o que pode ser mudado. Você pode repetir isso comigo? Mude o que pode ser mudado. Mas não gaste energia no que não pode ser mudado. Mude o que pode ser mudado. Mas não gaste energia naquilo que você não conseguirá mudar, querido. Olha, abril, maio, junho, julho, já passou. Acabou, irmãos. Nós estamos no mês de agosto. É viver esse momento. Esse é o momento, esse é o aqui e o agora. O que nós temos que viver é o agora. Pare de reclamar, pare de murmurar. A murmuração parece que tomou conta, irmãos, desse momento. Pessoas usam máscara e reclamam. Com todo respeito, irmãos. De repente você já ouviu pessoas perto de você falando assim: olha como minha orelha está ficando. Está virando orelha de abano. Meu nariz está ficando achatado. Eu não consigo usar isso. Comece a se adaptar, irmãos. Existem máscaras mais fininhas, mas que vai te proteger também. Existem meios de você começar a vivenciar esse momento que estamos atravessando sem murmurar, sem reclamar. Adquira novos hábitos, irmãos. Nós precisamos adquirir novos hábitos. Cresça na sua fé. Cresça na fé, irmãos.
Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você tem que ver a palavra, tem que ler a palavra, tem que orar, voltar àquilo que você não fazia. Às vezes nós cantamos e nós falamos, e isso é uma verdade bíblica. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós agradecemos a Deus, tomamos café todo dia. Mas esquecemos de orar. Esquecemos de ler a palavra. É momento de se adaptar sim, irmãos. Mas é momento de olhar para trás, aquilo que nós fazíamos um tempo atrás, e voltarmos a fazer. O povo parou de ler, parou de orar. Vitória não vem se não tem oração e leitura bíblica, queridos. O texto de capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem pessoas que quando pegam esse texto, elas veem de maneira errada esse texto. A pessoa, ela faz uma dívida, não faz planejamento nenhum, e depois ela declara, eu creio, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é por aí. É como se estivesse assinando uma carta promissória dizendo, Jesus, entra junto comigo nessa. Esse texto não está dizendo isso, irmãos. Esse texto está dizendo para mim e para você, olha, o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem nós amamos, a quem nos revestiu com a sua graça, com o seu amor, Ele derramou sobre você o Espírito Santo. E você pode vivenciar esse poder que está dentro de você. Às vezes nós usufruímos pouco desse poder, usamos pouco esse poder. Mas a Bíblia diz que, através do Espírito Santo, nós temos poder. Recebe nessa manhã essa palavra, querido. Poder vindo do alto sobre tua vida. O Senhor declara, recebereis poder. O Espírito Santo é poder. Mas a mudança só começa, irmãos, quando nos organizamos no nosso íntimo. Se não for organizado aqui dentro de mim, nada vai acontecer externamente. Eu preciso me organizar aqui dentro. Paulo, ele estava na prisão. E a pergunta é como se fala assim, Paulo, como você está na prisão? E Paulo, eu estou vivendo contente, eu sou filho de Deus. Eu estou vivendo um momento que eu nunca vivi. Eu estou vivendo um momento maravilhoso aqui dentro. Eu estou contente, eu estou buscando a presença do Senhor, eu tenho orado ao Senhor, o Senhor tem falado comigo aqui dentro. Paulo mesmo preso estava vivendo um momento de refrigério, irmãos. Nós precisamos vivenciar, ou melhor, precisamos aprender, irmãos, com novas experiências. Você, eu, nós precisamos aprender com novas experiências. Isso é desafiador, irmãos. O que nós estamos vivendo nesse momento aqui é desafiador. Se adaptar a esse novo momento é desafiador. Olha o que nós estamos fazendo aqui, isso é desafiador. Até então, antes da pandemia, nós não estávamos gravando culto. O povo aqui teve que estudar, teve que se programar ali, mexer nesses aparelhos. Isso é desafiador. É diferente você pregar olhando para uma câmera, não tinha costume disso. Isso é desafiador. Quantos professores que nunca tinham gravado nada, tem que gravar agora as aulas para os seus filhos. Isso é desafiador. Home office, trabalhar em casa. Isso é desafiador, irmãos, é um momento novo. Isso é adaptar-se. Isso é viver esse novo momento. Mas fazer isso sem reclamar, fazer isso sem murmurar, fazer isso com prazer. É você, mulher, entrar lá no seu quarto, lá no seu banheiro, quando você for pentear o cabelo, que algumas mulheres estão em crise, né? Algumas mulheres estão em crise, você com 3 mulheres estão em crise, porque alguns salões agora que começaram a abrir, não podiam ir no salão, o cabelo daquele jeito. Mas adaptar-se, querido, é você olhar naquele espelho e falar assim, Senhor, muito obrigado porque eu tenho cabelo. E hoje ele vai viver igual um bandido, vai viver preso, e joga para trás e amarra o cabelo. Mas você vai se adaptar, querido. É você que está com teus filhos dentro de casa, aqueles que iam de manhã para o colégio, e passavam o dia no colégio, depois iam para o curso, e você tinha os seus momentos em casa que agora você não tem, mas você vai ter que se adaptar, e fazer a comida para todos os filhos, sem reclamar. Ter prazer de estar com seus filhos. É aquele marido que nunca pegou, não sabe nem o que é rodo. Mas pegar o rodo e ir lá lavar o banheiro, ficar com cheiro de cloro na mão. Sim, querido. Fazer coisas que nunca foram feitas. Se adaptar a esse novo momento. Viver esse novo momento.
É difícil para todo mundo, irmãos. Não está sendo fácil para ninguém se adaptar a esse novo momento. Viver como pastor nesses dias atuais está sendo desafiador. Como ser pastor se você às vezes não está tendo contato com as suas ovelhas? Às vezes é por telefone, ou uma videoconferência, ou é num Zoom, é você conversando. Precisamos aprender. Nos ensine a ser pastor nesse tempo. Precisamos. Primeira Igreja Batista Nova Marília aceita ajuda. Nos ajude como fazer as coisas melhores. Porque nós queremos aprender, irmãos. Nós temos que nos adaptar e temos que ser mais flexíveis. As pessoas estão sendo muito duras, irmãos. Duras nesse tempo. Tem uns que criticam tudo. Eu parei de olhar um pouco o Facebook, porque é muita crítica. É crítica, tem pessoas que só levantam para criticar, estão numa tribuna de críticas. É crítica contra todo mundo e contra todos. Parece que virou o dono da razão. Com a igreja, se você faz culto, critica. Se você faz uma gravação, fala que a gravação não está boa, critica. Se é só online, critica. Se é presencial, critica. Saia da tribuna da crítica, querido. Vamos se adaptar. Ajude quem quer fazer. É um novo momento, irmãos. É um novo momento. Terceiro, irmãos. O primeiro, mudanças são inevitáveis. Segundo, precisamos nos adaptar a essas mudanças. Terceiro, seja fortalecido pelas mudanças. Se fortalecer em meio a esses momentos que estamos vivendo, irmãos. Ser fortalecido. Ser fortalecido. Ei, seja fortalecido pelo Senhor. Deus quer te fortalecer nesse momento, amados. Olha só, Paulo. Paulo estava dentro de uma cadeia, irmãos. E mesmo assim, ele se sentia forte. Mesmo assim, ele faz as suas declarações. Eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu aprendi a ter em abundância e a não ter nada. Eu aprendi a vivenciar essas coisas. Eu estou nesse momento, mas eu aprendi a viver no momento quando eu estava triste. Mas eu também sei estar alegre. Em todas as coisas, eu fui experimentado. Pare de andar com medo. Pare de andar com medo, querido. Pare de andar com medo. Eu vi algumas pessoas que pegou o coronavírus em casa, não tinha ido para lugar nenhum. E aí? Usava máscara quando chegava alguém de fora e pegou o coronavírus. Por que pegou? Permissão de Deus, querido. Pessoas estão trabalhando na rua dia após dia porque tem que trabalhar e não pegaram nada. Por quê? Porque Deus não permitiu. Por que você está com medo, amado? Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus é soberano. Entenda isso, nada foge ao controle de Deus. E se Deus permitir, as coisas vão acontecer. E se Ele não quiser, as coisas não vão acontecer, amado. Faça a tua parte, mas não tenha medo. Por que ficar andando com medo? Revista-se da fé. Revista do dínamo de Deus, do Espírito Santo de Deus, que Ele ofereceu para você. Eu gosto muito do texto de Romanos capítulo 8. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus, querido. Se o que vence o medo é o amor, Deus está dizendo para você, olha, eu te amo, não ande com medo. Seja fortalecido por essas mudanças. É como se perguntasse para Paulo, Paulo, por que você está preso? E aí Paulo respondesse, porque eu confio naquele que me fortalece. Eu estou preso porque eu confio naquele que vai fazer coisas maravilhosas, mesmo eu estando aqui preso. Paulo tinha essa consciência, irmãos. E olha o detalhe que acontece, se Paulo não tivesse sido preso, irmãos, essa carta não chegaria até nós. Se Paulo tivesse ido para a Espanha, essa carta não chegaria até nós. Quantas vezes na tua caminhada você declarou, olhou para os céus e declarou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Quantas vezes você em casa declarou isso? Você caminhando pelas ruas, num momento difícil, você declarou, eu posso, Deus me fortalece, eu vou vencer esse momento.
Isso é fé, irmão. Você quer acreditar no que Deus pode fazer. Se essa carta passou por várias gerações e chegou até a nossa geração, é porque Deus permitiu que Paulo fosse preso. Se Paulo não tivesse sido preso, irmãos, nós não seríamos fortalecidos por essa carta, por essas palavras. Situação difícil você pode estar passando, mas mesmo na situação difícil, você pode fortalecer outro, irmãos. Eu conheci uma senhora, ela estava com câncer. Ela foi zeladora da igreja durante muito tempo. E ela morava do lado da igreja. E a igreja então colocou uma caixa de som dentro do quartinho dela. Tudo que acontecia dentro do templo, ela escutava lá no quartinho dela. Mas o interessante, irmãos, é que aquela irmã, durante algumas visitas que eu fiz naquela casa, quando estava acontecendo o culto, aquela casa, as pessoas estavam lá cultuando com ela, naquele quarto. E quando terminava aquele culto, aquela mulher orava. Aquele que era para ser um momento triste, aquele que era para ser um momento onde a gente pudesse sair dali arrebentado por ver o estado físico em que aquela mulher se encontrava, nós saímos dali com refrigério na alma, irmãos. Saímos dali fortalecidos pela fé, pela força daquela mulher. Ela sempre orava por nós. Que fé, irmãos. Que alegria no Senhor. Mesmo passando por dificuldade, aquela mulher nos fortalecia. Mesmo passando por uma mudança de estar no estado físico bom para um estado físico ruim, aquela mulher continuava fortalecendo vidas. Nesse momento de mudança, entenda, seja fortalecido pelas mudanças de Deus e fortalece outros. Você pode fortalecer outros. Eu entendo também, irmãos, que as mudanças, ela traz grandes oportunidades. Pastor, como trazer grandes oportunidades? O que nós temos vivido, e a própria televisão tem mostrado, firmas estando fechadas, não estão vendendo, o dinheiro não está circulando. Como que pode isso acontecer então, pastor? Irmãos, quando olho para esse texto, Paulo, ele não foi viajar. Paulo, ele está preso. E Paulo agora começa a escrever essa carta. Ele começa a encorajar os irmãos. Aqueles que estão com dor, aqueles que estão tristes, aqueles que estão passando por uma situação financeira ruim. Paulo está encorajando essas pessoas. São batalhas financeiras, são batalhas contra o inimigo, são batalhas, irmãos, a todo instante. É insegurança, é a morte. Tudo isso nós estamos passando. Mas Paulo, irmãos, ele aproveita essas oportunidades. Ele ora, ele escreve, ele não perde as oportunidades. Tem um ditado que vai dizer o seguinte: nenhum diamante é polido sem que haja atrito, nenhuma pessoa é aperfeiçoada sem que haja grandes desafios. Vou repetir: nenhum diamante é polido sem que haja atrito, nenhuma pessoa é aperfeiçoada sem que haja grandes desafios. Nós estamos diante de grandes desafios, irmãos. Vencer o medo, vencer a insegurança, vencer esse momento que estamos passando, irmãos. O ouro e a prata pertencem ao nosso Deus, amado. O livro de Malaquias vai dizer isso claramente para nós. Se o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, por que nós às vezes estamos vivendo dessa maneira, a ficar desconfiados de que as coisas só vão piorar, só vão piorar? Seja criativo, irmãos. Peça a criatividade do alto. Nós precisamos ser criativos nesse momento. Pedir ao Senhor, Senhor, nos dê criatividade. Está precisando de dinheiro, Senhor? Eu preciso ser criativo, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso levar dinheiro para a minha família. Eu não sei quantos viram. A internet essa semana passou algo muito interessante. Eram dois garotos, bem jovens. Um tinha 9, outro tinha 13 e tinha uma menina. Um rapaz passou de moto e ele parou a moto. Ele estava empurrando a moto. O garotinho se aproximou e olhou para ele e falou assim: o que você está precisando, moço? E aquele moço falou assim: olha, a minha moto acabou o combustível. Aquele garoto pegou a sua bolsinha, que estava vendendo bala, jujuba. Ele tirou e falou assim: eu tenho R$5.
tem um posto ali na frente. Mas você tem esse dinheiro, você tem mais dinheiro? Não, é o que eu tenho. Você vai me dar todo o seu dinheiro? E aí veio uma menina e falou assim, eu tenho mais aqui. E contando o dinheiro entre ele e aquela menina, tinha 12 reais. E aí, mas vocês estão dando o dinheiro todo para mim? Por que vocês estão fazendo isso se vocês não me conhecem? E aquele garotinho falou assim, mas o senhor está precisando. Mas e se eu não pagar a você? Se eu não voltar mais aqui? Não voltou, pelo menos a gente ajudou o senhor. Eles não conheciam aquele rapaz. Aquele rapaz, ele para e fala assim, eu estava fazendo um teste. Eu queria ver se as pessoas ajudavam umas às outras. E vocês me ajudaram. O que aquele rapaz faz, ele manda contar quantas balas tem ali. E eles contam. E aquele rapaz vai e compra aquelas balas. Vocês vendem por quanto? E eles falaram, e deu o dinheiro na mão deles. Depois que deu o dinheiro, falou assim, vocês vão voltar a vender? Eu falei assim, nós vamos comprar mais balas, nós vamos vender mais. E por quanto vocês compram? E ele falou o valor. Então tá bom, toma aqui a bala de vocês de volta. Mas vocês não precisam me pagar nada. Ser criativo, irmãos. Ser criativo. Mas não esquecer de abençoar os outros. Sem esquecer que pessoas precisam de nós, irmãos. Pessoas precisam. Levante. Aí eu entendo quando a gente fala de pessoas que estão precisando de nós. Levante para abençoar generosamente. Abençoar vidas. Semana passada aqui no bairro, alguns homens, principalmente falando, pais, nós ficamos extremamente felizes, irmãos, com a generosidade das mulheres e dos filhos, com o carinho demonstrado, com o amor demonstrado. Eu fiquei pensando e vendo um vídeo das famílias, 50 e poucos homens receberam uma cesta, irmãos, de café da manhã. 54, se eu não me engano. 54 vidas abençoadas. Mas para que fossem abençoadas, pessoas tiveram que se levantar. Pessoas tiveram que acordar de madrugada para fazer um bolo. Pessoas tiveram que se levantar para fazer aquele pão a metro. Pessoas que tiveram que ir na loja, comprar um plástico, comprar um enfeite. Pessoas que tiveram que se dispuser para estar aqui, para sair com as cestas e entregar de casa em casa, irmãos. Isso é o quê? Isso é abençoar generosamente, irmãos. O texto vai nos dizer que Paulo, quando estava na prisão, ele recebeu uma visita. Epafrodito, ele foi enviado até aquela prisão para estar com Paulo. Eu aprendo 3 coisas aqui com essa visita de Epafrodito, irmãos. Epafrodito, ele levou 3 coisas para Paulo na prisão. A primeira coisa que ele levou foi a sua presença. Paulo, estou aqui. Às vezes, quando nós estamos precisando de alguém, irmãos, não precisamos nem de uma palavra. Nós precisamos de alguém que esteja perto. Só perto. Às vezes não precisa nem falar nada, mas só de saber que alguém está ali, que não estamos sozinhos, isso já nos basta. Eu olho para o livro de Jó, irmãos. Aqueles amigos de Jó, no primeiro momento, eles fizeram a melhor coisa que eles poderiam ter feito. O livro vai dizer que aqueles homens ficaram 7 dias do lado de Jó, sem falar nada. Eles só olhavam, viam o sofrimento de Jó, viam a dor de Jó, via tudo que Jó estava passando, e eles não falaram nada. Nós estamos aqui. Epafrodito fez isso. Ele estava lá. Presença. Olha, Paulo, eu estou aqui. Eu estou aqui te encorajando. Eu estou aqui trazendo a minha presença. Eu estou aqui para te abençoar. Hoje nós queremos abençoar a tua vida, querido. Nós não podemos estar na casa de todos os irmãos, mas através desse vídeo nós podemos abençoar. O Ministério de Louvor está aqui cantando para abençoar a tua vida. Os irmãos do som, do multimídia, estão abençoando a sua vida. Por quê? Porque entende que você precisa dessa palavra. Às vezes não conseguimos estar, nesse momento, estar com todos. Às vezes estamos ligando para alguns, cantando no telefone, orando por telefone. Eu nunca orei tanto por telefone como eu tenho orado nesse período, irmãos. Algumas pessoas nós estamos respeitando porque sabemos que tem dificuldade em receber visitas. Isso não causa nenhum estresse, não quer receber, entende. Mas tem outros que aceitam. E aí a gente passa álcool em gel, coloca máscara, escudo, broquel, bota e vai visitar. Por quê? Porque aceita. Porque é presença, irmãos.
Você quer receber visita das pessoas? Olha, liga para as pessoas, liga para mim, olha, pastor, eu estou aceitando visita. Porque nós queremos estar juntos, nós queremos respeitar, e com prudência, irmãos, estamos estando junto com as pessoas. Colocamos máscara, passamos álcool em gel, tudo isso. Epafrodito, irmãos, ele estava junto com Paulo, porque ele entendia que a presença era necessária, irmãos. Mas o segundo que Epafrodito leva para Paulo é uma palavra. Não adianta só estar junto. Estar junto durante o tempo é muito bom, mas precisa de palavra. Quando as pessoas estão sofrendo, precisam de palavra, e palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É Bíblia, irmãos. Epafrodito, ele leva uma palavra de conforto para Paulo, uma palavra de ânimo para Paulo. E diz, Paulo, olha, o povo que te apoiou, ele continua orando por você, Paulo. Você não está sozinho. Você é muito amado, Paulo. Isso traz alegria na alma, irmãos. Eu lembro que estava numa visita no hospital de Magé, visitando um irmão aqui da igreja, e estava o outro do lado que havia sido amputado. E quando comecei, me apresentaram como pastor, que eu entrei naquele quarto daqueles homens, aquele homem amputado, ele começou a zombar. Ele começou a rir. E aquilo estava incomodando depois de um tempo. Aqueles homens que estavam naquela enfermaria estavam incomodados com ele também. E teve um momento que eu me voltei para aquele homem e falei assim, olha, aguarde um momento que eu tenho algo muito sério para falar contigo. E o que eu tenho para falar contigo é da parte de Deus. O que eu quero falar contigo é o que Deus quer fazer na sua vida. Quando eu falei isso, aquele homem se calou. E ele ficou quieto. Eu consegui orar pelo irmão aqui da igreja. Depois que nós abençoamos aquele irmão aqui da igreja, eu fui em direção àquele leito. E eu parei do lado dele. A gente aprende quando a gente faz capelania, determinadas perguntas a gente não faz. Mas é importante estar do lado. Eu aproximei daquele homem, olhei para ele, fiquei olhando para ele durante alguns minutos, não foi segundos, parado. Aquela enfermaria, todo um silêncio, esperando que o que fosse dito naquele momento, o que eu iria falar. Você quer saber o que eu iria falar, irmãos? Nem eu sabia o que eu iria falar naquele momento. Eu estava ali naquele tempo falando assim, Deus, me dá uma palavra, eu não sei o que falar. Esse homem foi amputado, esse homem está sofrendo, esse homem está desesperado, eu não sei o que falar. E fiquei ali olhando para aquele homem, e aquele homem olhou para mim, eu olhava para ele, olhava para mim, e as pessoas da enfermaria olhando para mim. Depois de um tempo, eu pedi para colocar a mão no ombro dele, e ele balançou a cabeça que sim, e quando eu coloquei a mão no ombro dele, aquele homem começou a chorar. Eu posso dar um abraço? Ele pode, chorando, eu dei um abraço nele. E aquele homem disse, olha, eu estou aqui há um mês, ninguém falava comigo, as enfermeiras vinham, me medicavam, cuidavam bem de mim, mas não falavam comigo. Minha família, eu estou aqui há um mês, ninguém veio aqui me visitar, as pessoas visitam todo mundo, mas ninguém falou comigo até agora. Aquele homem estava ali sofrendo, irmãos, ele estava chamando a atenção, aquele grito, aquela zombaria, é para chamar a atenção de alguém. Quando eu toquei naquele homem, e depois o abracei, ele falou, faz um mês que eu não tenho um toque de ninguém, desde que eu entrei aqui nesse hospital. O que Epafrodito levou, irmãos, para Paulo naquela cadeia, foi a presença dele, foi uma palavra de ânimo, foi uma palavra de vitória. E palavra de vitória não quer dizer, irmãos, que tudo aquilo que nós às vezes pensamos que palavra de vitória é que vai acontecer tudo da melhor forma. Não é assim que acontece. Palavra de vitória fala, tenha bom ânimo. Palavra de vitória, olha, o Senhor te fortalece para você vivenciar tudo que você está vivenciando. Paulo, irmãos, ele foi decapitado depois. Paulo foi morto. A gente poderia falar, então o final de Paulo foi triste. Não, irmãos, não foi triste porque teve alguém com Paulo, teve alguém que o amou, teve alguém que o abençoou de forma generosa. Epafrodito levou a sua presença, levou a sua palavra, mas o texto vai dizer que Epafrodito também levou o dinheiro, abençoou Paulo com dinheiro. Abençoar pessoas
nas suas necessidades. Eu não gosto de tirar foto, irmãos, com pessoas que recebem cestas básicas. As pessoas aqui na igreja sabem disso. A gente não tira foto quando está entregando cesta básica. Não gosto de fazer propaganda com cesta básica. Até porque nós não somos políticos. Nós queremos abençoar vidas. Os irmãos estão entregando alimentos aqui para abençoarmos vidas essa semana. Essa semana estaremos entregando cestas. Pessoas que precisam. E quando chegamos nessas casas, nós oramos com essas pessoas, abençoamos essas vidas. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Todas as vezes que nós abençoamos alguém, você não precisa tirar foto, porque no íntimo, aquela pessoa, ela jamais te esquecerá. Sempre ela vai lembrar de você, que no momento em que ela mais precisou, você estava ali. No momento que precisou de um abraço, você foi quem abraçou. Quando estava com fome, foi você quem deu alimento. Mudanças vão acontecer, irmãos. Sempre. Mas nós podemos, através das mudanças, abençoar vidas de forma generosa. Por último, irmãos, através das mudanças, confie que Deus lhe guardará. Pastor, o senhor falou que Paulo morreu decapitado. Sim, Paulo morreu decapitado, irmãos. Como que Deus guardou Paulo? Você não pode esquecer que Paulo, quando começou a escrever as suas cartas, Paulo deixou um dos textos mais lindos. Combati um bom combate. Eu cumpri tudo aquilo para o qual o Senhor me chamou. E agora eu entrego a minha fé. Paulo não entendeu, irmãos, que tinha chegado o final da vida dele. Mas ele fez tudo o que ele podia ter feito. Confie. Confie que Deus lhe guardará até o último momento. Ei, olha para cá. Você tem um pai. A oração que você faz não é uma oração de qualquer maneira. A oração do Pai Nosso é dizer: o Pai Nosso que está, nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos protege. Se aqui na terra, de repente, você teve um pai que não te protegeu, que não te amou, que você foi frustrado diante desse relacionamento, eu quero dizer para você, o Pai Celestial, Ele não frustra ninguém. O Pai Celestial, Ele ama. O Pai Celestial, Ele protege. O Pai Celestial, Ele dá direção. O Pai Celestial, Ele está contigo, querido. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você: confie que Deus lhe guardará. Confie que as mudanças que estamos vivendo, todas elas, cada uma delas, Deus vai nos levar a dias melhores. Deus vai nos levar a dias maravilhosos, irmãos. Isso tudo vai passar. Tudo vai passar, irmãos. Daqui a um tempo você não vai estar usando mais máscara. De repente você não vai estar mais passando álcool em gel. Tudo isso vai passar. Creia, irmãos. As outras coisas passaram. Viremos viver dias maravilhosos. Mudanças têm que acontecer. Mudanças são inevitáveis. Adapte-se às suas novas mudanças. Seja generoso. Confie no Senhor. Abençoe vidas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, queridos? Se coloque em pé, nós vamos orar por essa palavra. Orar pela tua vida. O Ministério de Louvor vai estar caminhando aqui para frente, porque nós vamos cantar um cântico que tem tudo a ver com o que Deus nos ministrou aos nossos corações nesse instante. Mas eu gostaria de orar por você, amado. Confiar em Deus, depender de Deus, não é nada fácil. Fala assim: confie. Não, eu confio. Deposita totalmente sua confiança. Sim, às vezes nós falamos, irmãos. Mas se entregar é difícil. Se entregar. Deus te convida nessa noite a se entregar, a confiar. Você tem um pai, e esse pai te ama. Você tem um pai, e esse pai te protege. Você tem um pai, esse pai te dá direção. E esse pai quer que você tenha dias maravilhosos. Feche teus olhos, vamos orar. Deus eterno, Abba Pai, o nosso paizinho querido, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Sua mão de poder. Nós confiamos que em meio a todas essas mudanças que têm acontecido, o Senhor tem controle total, Pai. Controle absoluto. O Senhor é soberano sobre todas as coisas.
seja as adversidades, seja momento de paz, o Senhor tem total controle. Pai, as coisas que não podem ser mudadas, nos ajude a não gastarmos energia nessas coisas que não podem ser mudadas. Nos revista, Pai, e que possamos vivenciar esse dínamo, esse poder que habita em nós pelo Teu Espírito, que sejamos criativos e que possamos conseguir alcançar alvos inimagináveis, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos por todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo essa palavra nesse instante, que possamos caminhar por fé, passos de fé, passos confiados no Senhor, de que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que em todo instante estarás conosco, pois é isso que a Tua palavra nos diz através de Cristo Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós cremos nessa palavra, Pai. Nós cremos que o Senhor está conosco, nós cremos que o Senhor nos fortalece, nós cremos que iremos passar esses momentos. Nos ajude, ó Pai, no decorrer dessas mudanças. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Vamos cantar juntos? Você pode fazer essa música a tua oração, querido, em nome do Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluias. Mudanças começam a acontecer, irmãos, internamente. As mudanças começam aqui. As mudanças que Deus quer fazer na tua vida, no teu caminhar, começa aqui internamente. Se nada mudar aqui, não tem como mudar externamente. Renova-me, Senhor. Faça uma mudança linda, uma mudança maravilhosa em nossas vidas. O que Deus tem para fazer sempre é o melhor, querido.
Mas nós temos dito aqui neste lugar, Deus, Ele é educado. E Ele só faz aquilo que você permite. Ele deu para você o livre-arbítrio, querido. A livre escolha. E Ele não tirará isso de você. Faça o que Deus quer. Deixa Deus moldar a sua vida. Deixa Deus transformar o teu ser. A nossa oração neste dia é que as mudanças virão, mas que nós, cada um de nós, estejamos preparados para aquilo que Deus quer fazer. E venhamos dar a liberdade a Deus. Que você dê a liberdade, que eu venha dar a liberdade ao Senhor para fazer o que Ele quer fazer de melhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Renova-me, Senhor. Renova-me. Eu já não quero ser igual. Que Deus te abençoe. Deus guarde você, guarde a tua família. Guarde o teu caminhar em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais.